Olá, sejam bem-vindos ao Blog Desenho A. Meu nome é Pedro Silva. Hoje vamos falar de escala e percepção. Vamos, aqui o nosso plano de aula, vamos tentar compreender que os processos de observação de diferentes imagens articulam perspectivas múltiplas de análise da realidade. Portanto, a forma como nós observamos um objeto, ou mesmo como o representamos, pode alterar a perspectiva ou a percepção que temos desse mesmo objeto. E vamos desenvolver processos próprios de representação, dentro do conceito da forma, e selecionando contextos, ambientes, formas de registro e de composição. Continuando, temos aqui dois exemplos de estátuas renascentistas, uma de Donatello, outra de Miguel Ângelo. Deste lado de Miguel Ângelo, David, e deste lado também o David de Donatello. O tema é o mesmo, mas o que nós observamos é que a escala não é percepcionável aqui na imagem deste David, de Donatello, mas na imagem de David nós conseguimos percepcionar que é algo numa escala quase gigantesca. Esta estátua tem cerca de 4 metros de altura, portanto é muito maior do que o pé direito típico de uma casa, que é entre os 2,70 metros e os 3 metros, portanto isto nem sequer cabia na sala de ninguém. Por outro lado, o David de Donatello tem 1,58 m, portanto basicamente está feito quase à escala real. E na representação da imagem, se eu cortasse esta imagem por aqui, provavelmente nem sequer teríamos a noção da proporção ou da relação de escala de uma e de outra. E na arte a escala joga um papel muito importante, porque a forma como nós percepcionamos os objetos artísticos e no desenho como é que também é percepcionado o objeto figurativo, porque na arte e no desenho abstrato é mais complicado a representação de escala. Aí temos a outra escala, que é a escala de representação, que pode ser pequena ou grande, ou seja, o suporte, mas aqui estamos a falar de uma escala relativamente ao ser humano. Na arquitetura, a escala também é utilizada para transmitir monumentalidade e podemos pensar imediatamente, por exemplo, nas pirâmides do Egito, a grande pirâmide de Gizé, mas também temos exemplos nossos. A Praça do Comércio em Lisboa é um bom exemplo de como a monumentalidade afeta a nossa percepção e para que é que ela é usada. Por norma, ponho entre aspas, para esmagar o observador, para se sentir pequeno. A Praça do Comércio é uma representação do poder. Neste caso, tem lá o Dom José I na estátua, mas parte do poder que está ali representado é o poder da coroa portuguesa na altura, depois de 1755, mas também parte o poder do Marquês de Pombal que permitiu o projeto e a construção do Paço Real no pós-terremoto de 1755. Mas há outros exemplos deste tipo de escala. O Convento de Mafra, o edifício do Parlamento, por exemplo, com a grande escadaria para se subir para o edifício. Portanto, a escala é utilizada tanto por artistas como por arquitetos para, às vezes, intimidar o observador, para criar impacto, e é utilizado desde a antiguidade em estruturas como o Parthenon de Atenas, ou o Farol de Alexandria, ou o Colosso de Rhodes, ou no tempo dos romanos temos o Coliseu, e mais recentemente temos toda esta corrida aos arranha-céus que vemos pelo mundo, desde o Dubai a Nova Iorque, a outros sítios no mundo. Somos nós que damos então o contexto à escala, enquanto observadores. Contudo, podemos criar imagens cujo enquadramento e apresentação desafiam a percepção. Podemos tornar o grande pequeno e vice-versa. Temos aqui um exemplo de uma peça escultórica de Catarina Fritz, que se chama O Rei dos Ratos, de 1993. Visto assim,
sem contexto. Nós vemos a representação dos ratos, mas não nos permite observar mais nada, tirar qualquer referência contextual. Mas, ao observarmos a escala real, percebemos que a peça tem dimensões, quase aquelas tais dimensões da monumentalidade, que nos reduzem e que criam impacto. O Rei dos Ratos não é uma ideia que não é uma ideia, mas que não é fictícia. Há registros de haver tais situações em que um conjunto de ratos ficam amarrados pela cauda e criam assim uma espécie de identidade única, conhecida como Rei dos Ratos. Foi uma coisa que foi registada a primeira vez na Alemanha medieval, mas há registros mais recentes deste fenómeno acontecer com ratos. Aqui nesta imagem temos uma representação, uma ilustração artística do objeto interestelar Oumuamua, um asteroide que passou pelo nosso sistema solar em 2017. E esta imagem utilizo-a para ilustrar a questão da escala e a percepção que temos das coisas. Este objeto tem cerca de 400 metros de comprimento, tem na sua largura máxima tem cerca de 40 metros, mas nada na imagem nos indica escala. Nós poderíamos ter aquele objeto com qualquer tamanho que, à primeira vista, a escala não nos diria nada. Temos o fundo estrelado, não é? Com uma imagem astronómica, mas sem referência é muito difícil nós percebermos e termos a noção da escala de um objeto através de uma fotografia ou através de um desenho. Portanto, para verem melhor a imagem sem legendas. Aqui temos dois objetos, podem parecer similares, mas na realidade à esquerda temos o cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko, fotografado em 2014 pela sonda Rosetta da Agência Espacial Europeia. E à direita é uma simples pedra vulcânica da zona dos Capelinhos, nos Açores, e se não tivéssemos qualquer legenda ou uma referência, poderíamos pensar que seriam as duas um qualquer asteroide, ou a da direita também seria um qualquer asteroide, alguns no espaço. Obviamente que a fotografia foi trabalhada um bocadinho para enganar, para passar um bocado esta ideia da escala ser relativa. Este aqui tem cerca de 4 km, o outro tem 7 centímetros, portanto, a escala é completamente diferente. Portanto, temos aqui um desenho à mão levantada daquela tal pedra que vimos no slide anterior e é à escala da mão. Portanto, a nossa ideia hoje é explorarmos um bocado este desenho de pedras, observarmos a luz, a sombra, a forma e fazermos alguns registros, quer a caneta, quer a lápis ou com outros materiais de pedras. Eu tenho aqui sobre a mesa alguns exemplos de pedras. A tal pedra que parecia o meteorito ou o asteroide. A diferença entre um e outro é quando o asteroide entra na atmosfera passa a ser um meteorito. Temos aqui alguns seixos de rio, temos aqui um bocado de ónix. Portanto, vocês podem sair, procurar perto de casa pedras que vos pareçam interessantes e depois desenhá-las. Tenho aqui, daqueles exemplos que ali estão,
o desenho aqui de pedras e tenho aqui mais um a grafite. Podem jogar com a perspectiva também quando desenham. Neste caso, é uma destas pedras mais pequenas, esta aqui, que desenhei e depois desenhei a sua sombra projetada como se ela estivesse a flutuar. E como podem ver, não há em nenhum destes casos noção de escala. Portanto, eu não pus nenhuma referência de escala nestes desenhos e essa não inclusão de referência é propositada. No desenho arquitetónico, por exemplo, ou no design, por norma podemos pôr escalas gráficas para representar, para termos uma ideia de escala, ou então colocamos objetos que, pela sua dimensão e que reconhecemos, percebemos que a sua escala é reduzida. Em design, se eu desenhar uma chávena, toda a gente percebe mais ou menos a escala de uma chávena. Se eu desenhar um edifício em arquitetura e puser umas árvores ao lado, tenho um objeto que me está a referenciar a escala. Desta forma, não há referência de escala. Portanto, vamos passar aqui à fase do desenho. Não é nenhuma das pedras que aqui tenho. Vou fazer primeiro um registro como esboço aqui desta pedra. E no próximo bloco vamos jogar um pouco com a escala e trabalhar a escala. Vou então fazer o esboço com grafite. Não se esqueçam de que devem estruturar o vosso desenho. Se estiverem a trabalhar em casa, ao contrário do que eu estou aqui a fazer, devem fazer mais do que uma perspectiva do objeto. Os exemplos anteriores perceberam que havia vários desenhos de pedras diferentes, mas vocês devem mudar a posição da pedra, mudar a iluminação, segurá-la como eu fiz com a outra pedra e desenhar com contexto e sem contexto e fazer diferentes esboços e estudos da pedra. Portanto, eu primeiro vou fazer aqui uma estrutura mais geométrica do objeto. Eu estou a desenhar assim um pouco ao de leve para dar um pouco, para ter só uma ideia da forma. Portanto, e a partir daqui já posso, então, criar tal como os desenhos anteriores. Nós não temos noção do tamanho daquela pedra, mas também é um objeto interessante. São objetos interessantes para desenhar porque têm texturas diferentes, têm relevos, têm mudanças de tonalidade e todos esses aspectos são ótimos para treinarmos o desenho e ajuda-nos nestes processos de observação e também, às vezes, ajudam-nos a sermos um pouco mais criativos. Se calhar observamos as coisas de uma forma diferente e ao fazermos isso também estamos a trabalhar a nossa imaginação. Às vezes não sabem o que é que vão desenhar e podem ter ou no quintal, se tiverem quintal, ou num vaso, ou terem só na estante umas pedras de coleção que trouxeram da praia. Peguem nelas, desenhem e façam experiências, que é sempre um bom treino para o desenho. Vão então procurando registar os detalhes. Portanto, comecei por estruturar. Criei uma espécie de caixa onde
estaria a pedra. E agora primeiro trabalhei o contorno e agora estou a começar a fazer linhas que me definem mais a forma e as texturas, relevos, alterações de materiais e outro tipo de detalhe que ajudam a dar a forma e a dar reconhecimento ao que nós estamos a desenhar. Portanto, quanto mais detalhe nós acrescentamos, maior será o reconhecimento que temos do objeto. É claro que há objetos que são mais fáceis com poucas linhas de representar, há outros que precisamos de detalhar mais para conseguirmos representar e que eles se tornem reconhecíveis ao observador. Nesse caso também, por exemplo, o objeto que aqui está, tem uma iluminação que não dá para perceber muito bem para onde é que está a direção da luz. Podem ter fotografado com várias fontes de luz. Quando desenham em casa, tentem ter sempre uma boa fonte de luz, pode ser um candeeiro ou pode ser a luz do sol, para que haja sombra própria e sombra projetada. Neste caso, eu escolhi de propósito o não ser muito iluminado, porque na segunda parte ou no bloco seguinte eu vou continuar a trabalhar este objeto, mas vamos criar aqui umas alterações e trabalhar a escala do objeto de uma forma diferente. Mas isso será mais à frente. Aqui vamos só representando os detalhes e os pormenores. É claro que quem desenha também tem sempre a possibilidade de acrescentar qualquer coisa, pode não estar lá, mas que ajude a definir ou a representação do que estamos a fazer. Nomeadamente acrescentar uma sombra. Eu posso, como percebo que esta zona está mais escura, posso ir trabalhando isso para dar mais relevo e ainda falta aqui esta zona para ser trabalhada. Quando vocês estão a fazer estes exercícios, não têm que se preocupar tanto com o tempo e quanto mais tempo vão dedicando ao mesmo desenho, maior será o detalhe e melhor será a qualidade do desenho no final. Mas para já este desenho também é um esboço, não é para criar demasiado detalhe. É só o suficiente para reconhecermos as texturas, as irregularidades da superfície. Portanto, isso podem fazer, se repararem, há aqui zonas que carreguei mais no lápis. Aqui posso voltar a carregar um pouco mais, que é uma zona mais escura. Portanto, vão fazendo essas observações e vão trabalhando o lápis de forma onde é que devem criar mais pressão, menos pressão, para tornarem mais, evidenciarem alguns detalhes, colocá-los com mais destaque,
dar um bocadinho mais de ênfase de um lado do que de outro. Esses detalhes assim. A nível compositivo, não estamos ainda a trabalhar, fazer grandes composições gráficas, isso faremos mais à frente, com mais elementos no desenho. Para já estamos só a procurar a representação e não tanto uma composição com outros elementos de contraste, ritmos, movimento, esses elementos que normalmente aparecem na composição ou nas composições e que podemos dar mais destaque a um ou outro elemento na composição para... Por exemplo, neste caso, eu posso dizer que é uma pedra, também podia dizer que era uma pedra de gelo, ou um iceberg, ou outro qualquer objeto assim irregular, porque não há nada aqui que lhe defina propriamente uma escala. Agora, deixem cá ver. Se eu agora viesse acrescentar aqui um elemento, ao acrescentarmos aqui umas linhas, vamos atribuir escala, ou seja, como se tivéssemos aqui uma mão a segurar a pedra. E os outros dois dedos não se iriam ver. E a partir daqui, depois podemos acrescentar alguns detalhes. Posso escurecer aqui mais em baixo. Portanto, de repente, um objeto que não tinha qualquer escala passa a ter algo que lhe atribui uma escala e que define um pouco o seu tamanho. É óbvio que na arte vale tudo, e isto poderia ser uma mão gigante a segurar uma pedra gigante, mas isso já tem a ver com a interpretação do que está aqui representado e não tanto com essa ideia de escala. Vou só, então, usar aqui a linha para dar mais destaque à pedra. E damos aqui um bocadinho mais. E temos então aqui a nossa pedra desenhada.
dando aqui um bocadinho... Ainda estamos a nível do esboço, portanto, o tipo de traçado, a forma como está a representação feita. É um desenho rápido, relativamente rápido, mas passámos de um objeto que não tem qualquer referência de escala para colocarmos rapidamente uma escala. Isto para racionalizarmos um pouco esta questão das escalas e da percepção, como objetos dão escala, e nesse aspecto estamos a falar da escala de percepção, e depois também temos a escala de representação. Uma coisa é desenhar aqui no A2 a pedra, outra coisa é desenhar aqui no A3 a uma escala mais reduzida. Portanto, quando se fala em escala, pode-se ter estas duas referências, a escala de representação e a escala de percepção, ou escala real do objeto. Então, vou só aqui mudar o slide para vos propor então a atividade. Acabaram de a ver, não é? Nesta proposta deves realizar vários estudos prévios, um bocado como eu tenho aqui deste lado, em pequena escala, pode ser em A3 ou em A4, até no diário gráfico desenham várias pedras com uma escala pequena, podem trabalhar com diferentes materiais riscadores, canetas ou mesmo tinta da China, lápis de cor, e depois numa folha de escala maior, A2 ou A3, com uma boa gramagem, fazem uma perspectiva nova. Neste caso, o meu ainda é assim um bocado a nível de estudo. Vocês exploram mais o desenho, fazem uma representação mais real, mais natural do objeto. Não precisam de lhe dar propriamente uma escala, ou se quiserem dar uma escala, podem desenhar algo à escala da mão para criarem uma referência. Portanto, quando falamos de escalas em desenho, podemos observar dois aspectos. O primeiro é a escala do suporte. Pode ser uma folha A5 ou uma parede de um edifício, se for um grafite, por exemplo. A segunda refere-se à representação de um objeto, como se apresenta na composição e como afeta a nossa percepção. Posso preencher uma parede com centenas de limões em tamanho real. Ou posso desenhar um limão gigante na mesma parede. A escala de intervenção é a mesma, a escala de representação é diferente. Portanto, já sabem, partilhem as vossas experiências, os vossos desenhos, utilizando o hashtag Estudo em Casa ou o hashtag Desenho A. Obrigado e até à próxima.